Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a tal da angina. O que é angina, pessoal? Muita gente chega no meu consultório, doutor, fui diagnosticado com angina, então eu vim aqui para iniciar o tratamento. Eu pergunto para o paciente, mas você sabe o que é angina? Você realmente tem angina? E a hora que eu falo isso para ele, não sei, doutor, me falaram que eu tinha, não sei se eu tenho, não sei como é feito o diagnóstico, nem sei o que é angina. E outra coisa, toda dor no peito é uma dor relacionada ao coração? Então, se você quiser saber o que é angina e quiser saber mais sobre dor no peito, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a famosa angina, né? Como eu disse, muita gente vem aqui no consultório me questionar, ou já chega com diagnóstico de angina, e muitas vezes, a hora que a gente vai examinar o paciente e solicitar exames complementares, na realidade a gente vê que ele não tem angina coisa nenhuma. Mas vamos lá, o que é angina? Então o nosso coração ele tem as artérias que são as artérias coronárias. A gente tem 3 artérias principais. A artéria descendente anterior, a circunflexa e a coronária direita, né? Então, quando a gente tem o processo da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura ali em uma das artérias do coração, então desde que a gente nasce, a gente vai formando esse processo de aterosclerose, o processo de acúmulo de gordura ali, né, no nosso endotélio, e com o passar dos anos, então, a nossa coronária ela pode ir estreitando, obstruindo pelo acúmulo de gordura, até que ele fica tão estenosado ali, tão entupido, em que o fluxo de sangue que passa por essa artéria não é mais o suficiente para nutrir ali o nosso coração de oxigênio e nutrir o nosso coração ali de nutriente. E aí o nosso coração começa a sentir. E ele responde de que forma? Na forma de dor, na forma de angina. Então, o que é a famosa angina? Angina nada mais é do que a dor no peito, relacionada ao coração, relacionada à artéria entupida do coração. Então, muita gente vem no consultório com diagnóstico de angina. Na hora que eu vou perguntar se ele fez algum teste isquêmico, como é que você sabe que você tem angina? Você tem a comprovação de que você tem alguma artéria entupida do coração? Aí o paciente fala, não, nunca fiz nenhum exame que comprovou essa situação. Fui na emergência com dor no peito, o plantonista lá falou que eu estava com angina, me mandou procurar o cardiologista. Aí o paciente já ficou rotulado então como um paciente com angina. Então só para esclarecer aqui para vocês, angina então é a dor relacionada ao coração quando o médico ali ele tem certeza que você tem o processo da aterosclerose, que você tem ali o entupimento das suas coronárias e esse entupimento das coronárias está causando então a dor no peito, a dor relacionada ao coração. E falando em angina, pessoal, pode ser complicado você manter o engajamento ali no tratamento de uma doença crônica aí, como angina, por exemplo. Mas você sabia que existem soluções digitais que podem te ajudar? Quero indicar hoje aqui para vocês o aplicativo Elf. Esse app que você encontra aí de forma gratuita, né? Seja no Android, no iOS. O Elf ele é gamificado. Você sabe o que é isso? Cada vez que você executa uma das tarefas do seu plano, seja tomar a medicação na hora certa ou medir a glicose, você ganha pontos ali que podem ser trocados por benefícios relacionados à saúde. Além disso, como você preenche todas as informações ali sobre a saúde ali dentro do aplicativo, fica muito mais simples falar para o teu médico como você esteve ali no período entre as consultas. Como é que ficou tua pressão? Se você teve uma nova crise de angina ou não. E se teve, qual foi a intensidade dela? Com tudo guardado ali dentro do app, o Elf não tem como você esquecer. Pois eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder baixar esse aplicativo que é o Elf. Mais uma vez, ele é gratuito, tá? Mas voltando na questão da angina, então a gente tem a comprovação de que a dor é do coração. Mas toda dor no peito é uma dor realmente relacionada ao coração? É uma dor cardíaca? A gente sabe que em torno de 5% das dores
são dores realmente do coração, dor realmente relacionada ao entupimento das artérias do coração. Então a gente tem inúmeras outras causas de dor no peito, né? Isso até é bom, né? Imagina se todo mundo aí que tivesse dor no peito fosse dor relacionada ao coração, ia ser um problemão, né? Porque eu tenho certeza que você já teve dor no peito alguma vez na vida? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas existe a dor, por exemplo, relacionada à inflamação aqui do externo. A gente tem uma cartilagem aqui que é o externo, né? Então a gente pode ter inflamação desse externo, que é essa nossa cartilagem, e você sente dor no peito. Existe a própria dor muscular, né? Às vezes você faz ali algum exercício, sente dor muscular, você pode ter dor tanto do lado direito, lado esquerdo aqui do peito, e pode ali se confundir com a dor relacionada ao coração. Outra causa comum também é a costocondrite, que é a inflamação aqui dos arcos costais. Aqui entre as costelas, a gente tem inúmeras inervações que passam entre as costelas, e dependendo da movimentação ali que você faz, você pode inflamar essa inervação e sentir também dor no peito e achar que a dor pode ser relacionada ao coração. Existem problemas gastrointestinais que também ocorrem e pode confundir o paciente e ele acaba achando que a dor é relacionada ao coração. Como, por exemplo, a doença do refluxo, né, em que o ácido clorídrico que está aqui no estômago, ele sobe aqui para o esôfago e o nosso esôfago não é preparado para receber esse ácido, então você sente aquela dor em queimação, né, que se pode confundir também com a dor do coração. A própria gastrite ou uma úlcera, por exemplo, você tem uma dor mais na região aqui do epigastro, mas ela pode se irradiar aqui para a região do tórax. Pessoas que sofrem ali de problema de estresse, ansiedade, pessoas que têm síndrome do pânico, pode sentir uma dor em aperto ali de forte intensidade. Geralmente ela é mais localizada aqui no meio do peito. Então você viu quantos problemas, quantas doenças que a gente pode ter que pode confundir com angina. Porque a angina, sim, é a dor relacionada ao coração. Mas as outras causas de dor no peito são as causas mais prevalentes, né? Doenças gastrointestinais, problemas osteomusculares. Existem doenças também nos pulmões que pode dar dor no peito também. Uma pleura, você pega uma pneumonia, por exemplo. Aí a pneumonia faz ali dar um processo inflamatório, infeccioso que pega a pleura, que é a camada ali que cobre o pulmão, você tem uma pleurite. Isso pode dar uma dor ali, muitas vezes uma dor de forte intensidade. Pode confundir muitas vezes aqui com a dor relacionada ao coração. Mas voltando agora à angina, ao processo de aterosclerose, ao processo de acúmulo de gordura ali nas paredes do coração, quais são os principais fatores de risco? O que vai levar o paciente a ter angina, a ter a aterosclerose? É os fatores de risco que eu canso de falar para vocês, né, pessoal? Então, se você é um hipertenso, principalmente o hipertenso mal controlado, aquele hipertenso que mantém níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, é um hipertenso e um hipertenso mal controlado. Isso acelera o processo da aterosclerose, que você imagina ali, essa pressão alta batendo na parede do vaso ali. Vai fragilizar o endotélio, vai facilitar o acúmulo de gordura ali, né, nas coronárias. Outra doença que eu canso de falar, vou falar aqui mais uma vez, é do diabetes. Existem aí muitos diabéticos, pessoal. Se você é diabético, se cuida, procura um endócrino, procura um bom cardiologista. Se você nota que tua hemoglobina glicada está acima de 7, é porque o teu diabetes está mal controlado. Então procure ajuda médica. E por que o diabetes também aumenta a probabilidade de angina, acelera o processo da aterosclerose? É pelo excesso de glicose. Esse excesso de glicose aumenta o estresse oxidativo, deixa o corpo e as nossas artérias mais inflamadas, deixa a gente no estado ali pró-inflamatório, libera ali fatores inflamatórios que aceleram e muito o processo da aterosclerose. Fora que o diabetes pode dar insuficiência renal, insuficiência cardíaca, aumento do risco de AVC também. Olha o transtorno. Outra coisa que pode acelerar o processo da aterosclerose e da angina é a dislipidemia.
que é o LDL colesterol elevado, que é o HDL baixo, que é o triglicérides elevado também. Existem outros ali fatores de risco, como o aumento do ácido úrico, por exemplo. Tem gente que acha que o ácido úrico só dá gota, mas a gente sabe que o aumento do ácido úrico também está diretamente relacionado ao aumento de eventos cardiovasculares, ao aceleramento ali do processo da aterosclerose. Então, o que você vai fazer se você tiver dor no peito? Lógico, você vai procurar um cardiologista para ele conseguir, através da anamnese, exame físico, exames complementares, saber se essa dor realmente é do coração ou não, se realmente você tem angina ou não. E aí, dentre os exames complementares, a gente tem uma gama de opções, né? Tem até um vídeo que eu falo lá sobre todos os exames cardíacos para prevenção do infarto. Você coloca lá no Google, ó, prevenção de infarto, Dr. Roberto Iano, olha ali a quantidade de vídeo que você vai achar. Mas os exames mais comuns ali de prevenção de infarto é o teste ergométrico. Depois a gente tem a cintilografia miocárdica, que é como se fosse uma tomografia do coração. A gente tem a angiotomografia de coronárias, que é uma tomografia em que o exame consegue ali desenhar direitinho as nossas artérias coronárias e ver se tem alguma obstrução. A gente tem o ecocardiograma, seja com estresse físico ou estresse farmacológico, que também consegue ver se tem artéria entupida do coração. Hoje em dia, cada vez mais utilizado a própria ressonância magnética cardíaca de estresse, que também consegue ver e avaliar se tem artéria entupida do coração. E o padrão ouro é o próprio cateterismo cardíaco, né? No cateterismo cardíaco, o médico vem com um catéter através da artéria radial ou através de uma artéria da perna, chega pela aorta até as artérias do coração, injeta contraste ali nas coronárias e consegue ver se tem entupimento. Tá ok, pessoal? Olha aí quanta informação que eu passei falando sobre angina, falando sobre dor no peito, outras causas de dor no peito. Então, se você gostou do vídeo, depois não esquece de compartilhar, não esquece também de dar o like. Quem ainda não segue meu canal, me segue, tá? Também me segue lá no Instagram, meu Instagram é dr.iano. Tá cheio de perfil falso aí por aí, meu, mas o único perfil verdadeiro é o dr.iano, aquele com selo de verificação. Para quem ainda não sabe, né, a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba. Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, toda essa região pode se consultar comigo então via presencial aqui em Indaiatuba. Tá ok, pessoal? Olha que vídeo importante, hein? Esse é um dos vídeos mais importantes falando sobre a angina, para você parar de falar que você tem angina aí, sendo que você não tem. E se você tem angina, você tem que ter um bom cardiologista para te dar um seguimento. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.